Ela estava triste em um restaurante por passar mais um aniversário sozinha, mas não imaginava que algo incrível fosse acontecer. Clara sempre sonhara com aniversários cheios de risadas, amigos reunidos ao redor de uma mesa farta e um amor que a fizesse sentir-se o centro do universo. Mas a vida, com sua mania de desviar os planos, a levara por outros caminhos. Cresceu em uma cidadezinha do interior, onde todos se conheciam, mas nunca se sentiu verdadeiramente vista. Aos 20 anos, mudou-se para São Paulo, cheia de sonhos de ser ilustradora. Mas a realidade a obrigou a aceitar um emprego administrativo em uma empresa de logística. As noites eram preenchidas por desenhos que nunca mostrava a ninguém, e os dias por uma rotina que a engolia aos poucos. Amigos? Poucos, e mesmo esses estavam ocupados com suas próprias vidas. Namorados? Alguns, mas nenhum que ficasse o suficiente para conhecer o que havia além de sua timidez. Naquela noite, o restaurante estava quase vazio. O som de talheres tilintando e conversas abafadas formava uma trilha sonora que parecia zombar de sua solidão. Clara soprou a vela com um desejo silencioso. Quero me sentir viva novamente. Mal sabia ela que, a poucos metros dali, Eduardo observava a cena com um aperto no peito. Ele também estava sozinho, uma taça de vinho tinto pela metade à sua frente, o olhar perdido em memórias que o machucavam. Era 14 de junho, o dia em que 3 anos antes perdera sua esposa, Ana, para um câncer agressivo. A data era uma ferida aberta, e ele só estava ali porque não suportava ficar em casa, onde cada canto ainda guardava o perfume dela. Eduardo, aos 35 anos, era um homem de aparência simples, mas com olhos que carregavam histórias. Barba rala, cabelo castanho um pouco bagunçado e um sorriso que raramente aparecia desde a perda de Ana. Ele trabalhava como restaurador de móveis antigos, um ofício que aprendera com o avô e que o mantinha conectado a algo tangível em meio ao caos emocional. Naquela noite, ele notou Clara, não pela beleza delicada, com seus cabelos castanhos ondulados e óculos de armação fina, mas pela expressão que ele conhecia tão bem, a de quem luta para não se desfazer em público. Algo o impulsionou. Talvez fosse o vazio que carregava. Talvez fosse a necessidade de fazer algo bom, mesmo que pequeno. Ele se levantou, ajeitou a camisa xadrez e caminhou até a mesa dela. Clara, surpresa, ergueu o olhar, o rosto ainda marcado por um brilho úmido nos olhos. Parabéns, disse ele com uma voz grave, mas suave. Desculpe me intrometer, mas ninguém deveria soprar uma vela sozinho. Clara piscou, atônita. Por um instante achou que era uma brincadeira, mas havia uma sinceridade desconcertante no olhar dele. Ela riu, um riso nervoso, e respondeu: Obrigada. Acho que o bolo é mais triste que eu, coitado. Eduardo sorriu, um sorriso tímido que pareceu iluminar o canto do restaurante. Ele apontou para a cadeira vazia à frente dela. Posso? Só por 1 minuto. Prometo não ser aquele cara chato que acha que pode salvar o dia. Clara hesitou, mas algo na voz dele a fez assentir. Ele se sentou, e o silêncio que se seguiu, não? Foi desconfortável, mas curioso, como se ambos tentassem decifrar o que aquele momento significava. Eduardo olhou para o bolo e disse com um toque de humor: Esse bolo parece precisar de um parceiro de crime. Quer dividir? Eu trouxe um garfo extra da minha mesa. Clara riu, dessa vez de verdade, e pela primeira vez naquela noite, sentiu o peso no peito aliviar. Eles cortaram o bolo e, enquanto compartilhavam pedaços desajeitados, começaram a conversar. Era leve, quase trivial. Ela falou sobre o frio que fazia em São Paulo. Ele mencionou que o restaurante tinha a melhor lasanha da cidade. Mas havia uma conexão sutil, como se ambos soubessem que aquele encontro era mais do que coincidência.
Quando o garçom passou, Eduardo pediu outra taça de vinho para Clara, insistindo que aniversário sem brinde é sacrilégio. Ela aceitou, e eles ergueram as taças, rindo do absurdo de dois estranhos celebrando juntos. Mas por trás do riso, ambos escondiam suas dores. Clara, a solidão de uma vida que parecia não avançar. Eduardo, a saudade de um amor que nunca voltaria. Quando terminaram o bolo, Eduardo olhou para ela e disse com uma honestidade que a pegou desprevenida: "Eu não vim aqui para comemorar nada. Hoje é um dia difícil para mim. Mas te ver soprar. Aquela vela sozinha me lembrou que às vezes a gente precisa se lembrar de viver, sabe? Obrigado por me deixar fazer parte do seu momento." Clara sentiu um nó na garganta. Não sabia o que dizer, mas seus olhos responderam por ela, brilhando com uma mistura de gratidão e curiosidade. Quem era aquele homem que, mesmo carregando sua própria tristeza, decidira cruzar o salão para alegrar o dia dela? O restaurante La Bella Vita parecia mais quente agora, como se o encontro inesperado entre Clara e Eduardo tivesse acendido uma chama invisível no ar. A luz da vela, que minutos antes tremeluzia solitária, agora parecia desnecessária diante do brilho tímido que começava a surgir nos olhos de Clara. Ela segurava a taça de vinho, girando-a suavemente entre os dedos, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Eduardo, com sua confissão honesta, havia aberto uma fresta em sua armadura e ela não sabia se queria fugir ou mergulhar de cabeça naquele momento. "Então, você também não planejava uma grande noite?" perguntou Clara, tentando manter o tom leve, mas com uma curiosidade genuína escapando em sua voz. Eduardo hesitou, o olhar caindo para a taça em suas mãos. Por um instante, Clara temeu ter tocado em algo delicado demais. Mas ele respirou fundo, como quem decide enfrentar uma onda em vez de fugir dela. "Hoje é o dia em que minha esposa faleceu", disse ele, a voz baixa, mas firme. 3 anos atrás. Eu venho aqui todo ano, porque este era o restaurante favorito dela. Acho que é a minha maneira de, não sei, manter ela por perto, mesmo que doa." Clara sentiu o coração apertar. A empatia a envolveu como uma onda, e ela quis dizer algo, qualquer coisa que aliviasse o peso que via nos ombros dele. Mas tudo o que conseguiu foi um sussurro. "Sinto muito, Eduardo. Deve ser muito difícil." Ele deu de ombros com um meio sorriso, que misturava tristeza e resiliência. Mas a vida segue, né? Ou pelo menos é o que todo mundo diz." Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma intensidade que a fez prender a respiração. "E você? O que te trouxe aqui sozinha? Com esse bolo valente?" Clara riu, um som que soou mais como um suspiro. Ela não estava acostumada a falar de si mesma, mas algo na presença de Eduardo a fazia querer se abrir, como se ele fosse um porto seguro em meio à tempestade de sua própria cabeça. "Eu não sei. Acho que estou cansada de esperar que as coisas aconteçam. Todo ano eu penso que vai ser diferente, que vou ter alguém para dividir o bolo, para rir das minhas piadas ruins. Mas aqui estou com 30 anos e parece que a vida passou e eu fiquei parada." Eduardo inclinou a cabeça, como se estivesse vendo algo nela que ela mesma não enxergava. "Sabe, Clara, você não parece alguém que ficou parada. Parece alguém que está esperando o momento certo para brilhar. E olha, esse bolo pode ser pequeno, mas ele está aqui, e você também. Isso já é coragem." As palavras dele foram como um abraço que ela não sabia que precisava. Clara sentiu uma lágrima escorrer, mas dessa vez não era de tristeza, e sim de alívio. Alguém havia. Não como a mulher tímida do escritório, nem como a ilustradora que escondia seus desenhos, mas como alguém que, apesar de tudo, ainda estava tentando. A conversa fluiu com uma naturalidade que surpreendeu os dois. Eduardo contou histórias,
engraçadas sobre seu trabalho, como a vez em que passou 3 horas tentando restaurar uma cadeira antiga só para descobrir que o cliente a queria quebrada para um filme. Clara riu até a barriga doer. E, em retribuição, confessou que uma vez tentou fazer um bolo de aniversário sozinha e acabou com uma cozinha coberta de farinha e um bolo que mais parecia um frisbee. Eu juro, o negócio era tão duro que dava para usar como arma, disse ela, rindo e cobrindo o rosto com as mãos. Eduardo gargalhou, um som grave e genuíno que fez as pessoas nas mesas ao redor olharem com curiosidade. Ele levantou a taça novamente, propondo outro brinde. Às tentativas desastrosas e aos bolos que nos unem, declarou com um brilho travesso nos olhos. Clara riu e brindou, sentindo o vinho aquecer seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha, mas enquanto riam e conversavam, uma dúvida começou a crescer dentro dela. Por que Eduardo, carregando tanta dor, decidira se aproximar dela? E por que ela, tão acostumada a se fechar, estava deixando ele entrar? Quando o relógio marcou 11 da noite, o garçom avisou que o restaurante estava prestes a fechar. Clara olhou para Eduardo, hesitante. Não queria que a noite terminasse, mas também não sabia como pedir para que continuasse. Ele pareceu ler seus pensamentos. Ei, Clara, me diz uma coisa, começou ele com um sorriso tímido. Você já foi na praça ali do lado? Eles ligam umas luzes bem bonitas à noite. Se você não estiver com pressa, a gente podia, sei lá, estender o aniversário um pouquinho? Clara sentiu o coração acelerar. Era só uma caminhada, mas parecia um salto. Ela respirou fundo, sorrindo. Acho que meu bolo não vai reclamar se eu der uma volta. Vamos? Enquanto saíam do restaurante, o ar frio de São Paulo os envolveu, mas Clara não sentia o frio. Ao lado de Eduardo, caminhando em direção à praça iluminada, ela sentia algo que não sentia há anos: esperança. O ar da noite em São Paulo era cortante, mas as luzes da praça ao lado do La Bella Vita pareciam aquecer o cenário. Pequenos pontos brilhantes pendiam das árvores como estrelas que haviam decidido descansar mais perto da terra. Clara e Eduardo caminhavam lado a lado, os passos sincronizados sem que percebessem, enquanto o som distante de uma fonte d'água criava uma melodia suave. Clara segurava o casaco contra o peito, não pelo frio, mas porque seu coração batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir. Havia algo mágico naquele momento, como se o universo tivesse decidido pausar o tempo só para eles. Eduardo apontou para um banco sob uma árvore enfeitada com luzes douradas. Vamos sentar um pouco? Prometo que não vou fazer você contar mais histórias de bolos assassinos, disse ele, com um sorriso que misturava provocação e ternura. Clara riu, sentindo as bochechas corarem. Eles se sentaram e, por um momento, ficaram em silêncio, apenas apreciando a beleza da praça. As luzes refletiam nos olhos de Clara, e Eduardo não pôde evitar notar como ela parecia mais leve, como se a tristeza que a envolvia no restaurante estivesse aos poucos se dissipando. Sabe, eu sempre achei que praças como essa eram feitas para momentos especiais, começou Eduardo, quebrando o silêncio. Quando eu era criança, meu avô me trazia para uma praça parecida no interior. Ele dizia que as árvores guardavam histórias de todo mundo que passava por ali. Bobagem, né? Clara sorriu, inclinando a cabeça para olhá-lo. Não acho bobagem. Acho bonito. Às vezes, sinto que lugares assim realmente carregam pedaços de nós, como se deixássemos um pouco de quem somos em cada banco, em cada caminho. Eduardo observou, impressionado com a poesia nas palavras dela. Ele não sabia, mas Clara sempre encontrava nas pequenas coisas uma árvore, uma luz, um instante, inspiração para os desenhos que guardava em cadernos escondidos. Ela nunca os mostrava,
por medo de que não fossem bons o suficiente, mas ali, sob as luzes da praça, sentiu vontade de contar a ele sobre esse lado seu. Eu desenho, disse ela quase sem pensar, as palavras escapando antes que pudesse segurá-las. Quer dizer, eu tento, não sou profissional, mas é como eu coloco no papel o que não consigo dizer. Os olhos de Eduardo brilharam com interesse genuíno. Sério? Que tipo de coisas você desenha? Clara hesitou, mexendo nervosamente numa mecha de cabelo. Coisas que sinto. Lugares como pessoas que vejo na rua, momentos que parecem importantes, sabe? Mas eu nunca mostrei pra ninguém. Acho que tenho medo de que não seja bom o suficiente. Eduardo se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, como se quisesse absorver cada palavra. Clara, qualquer coisa que venha de você já é mais do que suficiente. Sabe por quê? Porque é verdadeiro. E isso é o que importa. Ela sentiu um calor subir pelo peito, uma mistura de vergonha e gratidão. Ninguém nunca havia falado com ela assim, com tamanha certeza de que ela valia a pena. Por um instante, quis contar tudo. Os sonhos que abandonara, as noites em que desenhava até o amanhecer, as vezes em que se sentia pequena demais para o mundo. Mas em vez disso, apenas sorriu e disse: "Você é bom com palavras, sabia? Devia escrever um livro." Ele riu, balançando a cabeça. "Eu? Não, eu sou melhor com madeira e verniz. Mas quem sabe, talvez você me inspire a tentar algo novo." Comentário a pegou desprevenida, e ela riu, tentando disfarçar o rubor nas bochechas. A conversa seguiu, leve e cheia de pequenas confissões. Eduardo contou sobre a primeira peça que restaurou, uma cômoda antiga que quase desmoronou em suas mãos, mas que acabou se tornando seu orgulho. Clara riu, até derramar uma lágrima, ao imaginar ele coberto de serragem, xingando a cômoda como se ela tivesse vida própria. Em troca, ela compartilhou a história de quando tentou pintar um autorretrato e acabou com tinta azul no cabelo por uma semana. "Eu parecia um Smurf", disse ela, rindo tão alto que um casal passando pela praça olhou com curiosidade. "Um Smurf muito talentoso, aposto", retrucou Eduardo com um brilho travesso nos olhos. Mas, entre as risadas, havia uma corrente subterrânea de algo mais profundo. Clara percebia que Eduardo falava de tudo com um carinho que parecia reservado, como se ele estivesse escolhendo cuidadosamente o que compartilhar. E Eduardo, por sua vez, sentia que Clara o fazia lembrar de como era estar presente, realmente presente, sem o peso do passado o puxando para trás. Quando uma brisa mais forte soprou, Clara estremeceu e Eduardo, sem pensar, tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. O gesto foi tão natural que os dois só perceberam o que havia acontecido quando seus olhos se encontraram. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Clara sentiu o calor do casaco e o cheiro suave de madeira e colônia que vinha dele. E algo dentro dela se desfez, não de tristeza, mas de alívio, como se finalmente pudesse respirar. "Obrigada", murmurou ela, a voz quase perdida na brisa. "Não precisa agradecer", respondeu ele com um sorriso que dizia mais do que as palavras. Quando decidiram voltar, já passava da meia-noite. Eduardo a acompanhou até o ponto de ônibus, insistindo que não a deixaria ir sozinha. Enquanto esperavam, Clara olhou para ele, o coração dividido entre a vontade de prolongar a noite e o medo de que fosse só um momento fugaz. "Eduardo, hoje foi inesperado e incrível. Obrigada por tornar meu aniversário menos solitário." Ele sorriu, mas havia algo nos olhos dele, uma mistura de ternura e hesitação. "O prazer foi meu, Clara. E quem sabe, talvez a gente possa dividir outro bolo algum dia. Ou pelo menos uma xícara de café." Ela riu, assentindo, enquanto o ônibus se aproximava. Antes de subir, ela virou-se para ele impulsiva.
Me promete que não vai sumir? Perguntou com uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Eduardo segurou o olhar dela como se fizesse um juramento. Prometo. Enquanto o ônibus se afastava, Clara olhou pela janela, vendo a silhueta dele sob as luzes da praça. Algo dentro dela sussurrava que aquela noite era só o começo. Os dias seguintes ao encontro no La Bella Vita passaram como uma brisa suave para Clara, carregada de uma leveza que ela não sentia há anos. O trabalho monótono na empresa de logística parecia menos sufocante, e até o cinza de São Paulo, com suas ruas apressadas e céu encoberto, tinha um charme novo. Ela guardava o número de Eduardo, anotado em um guardanapo do restaurante, dentro de um caderno onde também escondia seus desenhos. Toda vez que olhava para aquele pedaço de papel, sentia um misto de excitação e medo. E se fosse só uma noite mágica? E se ele não ligasse? Mas, acima de tudo, havia uma faísca de esperança que a impedia de jogar o guardanapo fora. Eduardo, por sua vez, voltava à sua oficina com um vazio um pouco menos pesado. O cheiro de madeira e verniz, que sempre o confortava, agora parecia misturado com a lembrança do sorriso de Clara. Ele passava os dias lixando móveis antigos, restaurando histórias que outras pessoas haviam deixado para trás. Mas sua mente vagava para a praça iluminada, para a risada dela, para a forma como ela parecia entender o que ele não dizia. Ainda assim, ele hesitava. Ligar para ela significava abrir uma porta que ele mantivera trancada desde a morte de Ana. E se ele não estivesse pronto? E se estivesse traindo a memória da esposa? Na quinta-feira, após o encontro, Clara estava em casa, desenhando à luz de um abajur. Era um esboço da praça, com as luzes douradas e a silhueta de duas pessoas sentadas em um banco. Ela sorriu ao perceber que estava desenhando a si mesma e a Eduardo, mas a insegurança logo a alcançou. Por que ele ainda não ligou? Pensou em mandar uma mensagem, mas o medo de parecer ansiosa demais a paralisava. Foi então que seu telefone vibrou e o nome Eduardo brilhou na tela. O coração dela disparou. "Alô?", disse ela, tentando soar casual, mas a voz traiu sua excitação. "Clara? Oi, é o Eduardo. Espero não estar atrapalhando", respondeu ele, com aquele tom grave que parecia abraçá-la mesmo à distância. "Eu estava pensando, você disse que gosta de desenhar. Tem uma feira de artesanato aqui perto da minha oficina no sábado. Tem umas coisas bem legais, tipo quadros e esculturas. Pensei que talvez você gostaria de dar uma olhada. Quer dizer, se não tiver planos." Clara sentiu o rosto esquentar. Era um convite. Simples, mas cheio de possibilidades. "Eu adoraria", respondeu antes que a dúvida pudesse segurá-la. "Parece perfeito." No sábado, a feira de artesanato no bairro da Liberdade estava vibrante, com barracas coloridas e o aroma de comida, de rua no ar. Clara chegou usando um vestido leve, os cabelos soltos e uma bolsa onde escondia seu caderno de desenhos, caso tivesse coragem de mostrá-lo. Eduardo a esperava perto de uma barraca de cerâmicas, com um sorriso que parecia iluminar a multidão ao redor. "Você veio", disse ele com um alívio genuíno na voz. "Pensei que talvez tivesse mudado de ideia e perder a chance de ver você tentando me convencer que cerâmicas são tão legais quanto móveis antigos." "Nunca", brincou Clara, surpreendendo-se com a própria ousadia. Eles riram e começaram a caminhar pela feira, parando em cada barraca para admirar os detalhes. Eduardo apontava as imperfeições nas peças de madeira, explicando como o artesão poderia ter feito melhor, enquanto Clara ria de sua paixão quase nerd pelo ofício. Em uma barraca de aquarelas, ela parou diante de uma pintura de um pôr do sol, os olhos brilhando de admiração. "Isso me lembra os desenhos que você mencionou", disse Eduardo, aproximando-se. "Algum dia você vai ter que me mostrar os seus."
Aposto que são melhores que esses. Clara riu, nervosa, mas o incentivo dele a fez sentir um calor no peito. Eles continuaram explorando, e em um momento de distração, enquanto riam de um chaveiro em formato de galinha, suas mãos se esbarraram. Nenhum dos dois recuou. Por um instante, os dedos se entrelaçaram e Clara sentiu uma eletricidade que a fez esquecer a multidão ao redor. Eduardo olhou para ela, como se pedisse permissão, e ela apenas sorriu, apertando a mão dele com suavidade. A tarde passou rápido. Demais. Eles comeram yakisoba em uma barraca. Riram quando Clara deixou um pouco de molho cair no queixo, e Eduardo, sem pensar, limpou com o polegar, num gesto tão natural que os dois coraram. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja, eles se sentaram em um banco na Praça da Liberdade, dividindo um café quente. "Sabe, Clara", começou Eduardo, olhando para o horizonte, "eu não achei que seria capaz de aproveitar um dia assim de novo. Não depois de tudo, mas estar aqui com você, rindo, falando de coisas bobas, parece certo." Clara engoliu em seco, sentindo as palavras dele tocarem algo profundo dentro dela. "Eu também, Eduardo. Eu passo tanto tempo me escondendo com medo de não ser suficiente. Mas com você, eu sinto que posso ser eu mesma." Ele virou-se para ela, os olhos cheios de uma emoção que ele não tentava esconder. "Você é mais do que suficiente, Clara. E eu espero que um dia você veja isso tão claramente quanto eu vejo." O silêncio que se seguiu foi cheio de promessas não ditas. Quando ele a acompanhou até o metrô, Clara sentiu o impulso de fazer algo ousado. Antes de se despedir, ela tirou o caderno da bolsa e o entregou a ele. "Não ria, tá? São só alguns desenhos, mas quero que você veja." Eduardo segurou o caderno como se fosse um tesouro, prometendo devolvê-lo na próxima vez que se vissem. Enquanto Clara entrava no metrô, ela percebeu que pela primeira vez em muito tempo não sentia medo do que viria depois. Mas no fundo, uma pequena voz se perguntava: será que Eduardo estava pronto para deixar o passado para trás? E ela, será que estava pronta para se permitir amar? Clara passou os dias seguintes em um estado de leve euforia, como se a vida tivesse ganhado uma nova trilha sonora. O trabalho, que antes era um peso, agora parecia apenas um intervalo entre os momentos em que pensava em Eduardo. Ela se pegava sorrindo ao lembrar da feira, do toque acidental das mãos, do jeito como ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Mas, junto com a alegria, vinha a ansiedade. Entregar o caderno de desenhos havia sido um ato de coragem, mas também de vulnerabilidade. E se ele achasse os desenhos infantis e se mudasse de ideia sobre ela? Eduardo, enquanto isso, estava em sua oficina, o caderno de Clara, aberto sobre a bancada. Ele folheava as páginas com cuidado, como se temesse danificar algo precioso. Os desenhos eram delicados, cheios de emoção. Uma criança correndo em um campo, um café numa mesa com a luz do sol refletindo na xícara, a silhueta de uma mulher olhando pela janela em um dia chuvoso. Cada traço parecia contar uma história, e Eduardo sentia que estava conhecendo Clara de uma forma que as palavras nunca poderiam explicar. Ele sorria ao ver um esboço da praça onde haviam se sentado, com as luzes douradas capturadas em traços suaves. Mas também sentia um aperto no peito. Abrir-se para Clara significava deixar Ana descansar, e isso o aterrorizava. Na sexta-feira, ele finalmente ligou. Clara atendeu no segundo toque, o coração acelerado. "Oi, Clara, acabei de ver seus desenhos", disse ele, a voz cheia de admiração. "Eles são incríveis. Sério, você tem um jeito de fazer as coisas simples parecerem mágicas." Clara sentiu as bochechas esquentarem, um sorriso se formando apesar do nervosismo. "Você está sendo gentil demais. São só rabiscos." "Rabiscos?" Ele riu, um som quente que a fez relaxar.
Isso é arte, Clara, e eu não sou de falar coisas que não penso. Quero te devolver o caderno pessoalmente. Que tal amanhã? Tem um parque aqui perto, o Ibirapuera. A gente pode caminhar, tomar um sorvete, e eu prometo não derrubar nada no seu vestido dessa vez. Clara riu, lembrando do incidente com o yakisoba. Fechado. Mas só se você prometer me contar uma história embaraçosa para compensar a do Smurf. Combinado, respondeu ele, e ela quase podia ver o sorriso dele pelo telefone. No sábado, o Parque Ibirapuera estava vivo com famílias, corredores e artistas de rua. Clara chegou com um vestido florido, o cabelo preso em um coque bagunçado e uma leve maquiagem que realçava seus olhos castanhos. Eduardo a esperava perto do lago, segurando o caderno e uma sacola de papel. Ele usava uma camisa azul que destacava seus olhos e Clara sentiu o estômago dar um salto ao vê-lo. Você trouxe reforços? Brincou ela, apontando para a sacola. Só um lanchinho, disse ele com um sorriso travesso. Não vou deixar você sobreviver só de sorvete. Eles caminharam pelo parque, o sol filtrado pelas árvores criando um mosaico de luz e sombra. No caminho, Eduardo devolveu o caderno, apontando seus desenhos favoritos e fazendo Clara rir com comentários exagerados como "Esse café merece um museu". Em troca, ele cumpriu a promessa e contou a história de quando, aos 15 anos, tentou impressionar uma garota na escola com um truque de mágica e acabou derrubando uma bandeja de suco na frente de todo mundo. Eu fiquei roxo de vergonha e a garota nunca mais olhou na minha cara, confessou ele rindo. Até hoje evito qualquer coisa que envolva coelhos e cartolas. Clara riu até as lágrimas escorrerem, segurando o braço dele para não perder o equilíbrio. O toque, mesmo que breve, fez os dois pausarem como se o mundo tivesse dado uma piscadela cúmplice. Eles encontraram um canto tranquilo sob uma árvore, onde estenderam uma toalha que Eduardo trouxera na sacola. Dentro havia sanduíches caseiros, suco de laranja e biscoitos de chocolate. Você fez isso tudo? Perguntou Clara, surpresa. Digamos que passei a manhã tentando não incendiar a cozinha, respondeu ele, com uma careta divertida. Ah, mas sobrevivi, e os sanduíches estão comestíveis. Espero. Eles comeram, rindo e trocando histórias. Clara contou sobre o dia em que tentou adotar um gato de rua, mas o bichano fugiu com seu jantar. Eduardo revelou que tinha uma coleção secreta de vinhos antigos, mas que sua vitrola estava quebrada há meses. A conversa fluiu tão naturalmente que, quando perceberam, o sol já estava baixo, tingindo o céu de tons de rosa e roxo. Enquanto guardavam as coisas, Eduardo ficou sério, por um momento olhando para o lago. Clara, posso te contar uma coisa? Perguntou, a voz mais baixa. Ela assentiu, sentindo um aperto no peito, mas disposta a ouvir. Quando a Ana morreu, eu achei que nunca mais ia sentir nada assim. Leve, sabe? Como se o mundo pudesse ser bom de novo. Mas estar aqui com você, rindo, falando, tá me fazendo questionar isso. E ao mesmo tempo me deixa com medo. Não quero te machucar por não estar pronto. Clara sentiu um nó na garganta, mas segurou a mão dele, um gesto corajoso que surpreendeu até a si mesma. Eduardo, eu também tenho medo. Medo de me abrir, de acreditar que algo tão bom pode durar. Mas acho que a gente não precisa ter todas as respostas agora. Talvez só precise viver um dia de cada vez. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Sem dizer nada, ele puxou a mão dela para mais perto, entrelaçando os dedos. Eles ficaram assim, sentados em silêncio, enquanto o pôr do sol refletia no lago, como se selasse uma promessa tácita. Quando se despediram, Eduardo a abraçou. Um abraço quente e demorado que fez Clara sentir que pertencia a algum lugar. No caminho de volta, ela percebeu que estava apaixonada, não só por ele, mas pela possibilidade de uma nova versão de si mesma. Mas uma dúvida permanecia. Será que Eduardo conseguiria deixar o passado para trás, ou Ana sempre seria uma sombra entre eles?
As semanas seguintes foram como um sonho que Clara temia que pudesse acabar a qualquer momento. Ela e Eduardo começaram a se ver com mais frequência, cada encontro trazendo uma mistura de nervosismo e conforto que a fazia sentir-se viva. Eles trocavam mensagens diariamente, pequenas coisas que se tornavam grandes. Um meme engraçado que ele enviava durante o almoço, uma foto que ela mandava de um desenho novo, ainda incompleto, mas que já carregava um pedaço de sua alma. Cada conversa, cada risada, era como uma pincelada de cor em uma tela que por muito tempo fora apenas cinza. Um sábado chuvoso os levou ao apartamento de Eduardo, um lugar pequeno, mas acolhedor, com paredes cheias de prateleiras abarrotadas, de livros e vines antigos. O cheiro de madeira e café impregnava o ar, e Clara sentiu-se imediatamente em casa. Ele insistiu em consertar a vitrola quebrada para tocar um disco de Elis Regina, que, segundo ele, tinha o poder de fazer qualquer dia melhor. Enquanto ele mexia nos fios com uma concentração quase cômica, Clara ria, sentada no sofá, segurando uma caneca de chocolate quente que ele havia preparado. "Você já pensou em ser eletricista?" brincou ela quando a vitrola soltou. Um zumbido estranho e Eduardo fez uma careta. "Só se o plano for incendiar a cidade inteira", retrucou ele rindo. "Mas sério, essa vitrola é mais teimosa que eu. Vou fazer ela funcionar, nem que leve a noite toda." Depois de algumas tentativas, a voz rouca de Elis encheu o ambiente com Águas de Março, e os dois ficaram em silêncio, deixando a música falar por eles. Clara olhou ao redor, notando pequenos detalhes. Uma foto em preto e branco de Eduardo com uma mulher sorridente, que ela presumiu ser Ana, em uma moldura discreta. Uma pilha de ferramentas no canto, um vaso com uma planta que parecia sobreviver por milagre. Tudo parecia contar a história de um homem que amava profundamente, mas que também lutava para se reconstruir. Eduardo sentou-se ao lado dela, e a proximidade a fez sentir um calor que não vinha do chocolate quente. Ele pegou o caderno de desenhos dela, que havia trazido a pedido dele, e folheou novamente, parando em um desenho novo. O Lago do Ibirapuera, com reflexos do pôr do sol e duas silhuetas indistintas, mas cheias de vida. "Esse é de nós, não é?" perguntou ele, a voz suave, quase reverente. Clara assentiu, tímida. "É como eu me lembro daquele dia. Como se tudo estivesse iluminado." Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma emoção que não escondia. "Você tem um dom, Clara. Você vê beleza onde a maioria das pessoas só vê o comum. Isso é raro." Ela baixou o olhar, sentindo o peso daquelas palavras. Ninguém nunca a fizera sentir tão especial, tão vista. Mas antes que pudesse responder, Eduardo pegou a mão dela, hesitante, como se pedisse permissão para cruzar uma linha invisível. "Clara, eu gosto de estar com você. Muito. Mas às vezes me pego pensando se estou sendo justo. Ainda. Tem uma parte de mim que sente ela. Ana, não quero que você ache que é só um espaço que estou tentando preencher." Clara sentiu um aperto no peito, mas não era raiva ou ciúme. Era empatia, misturada com a dor de saber que o amor dele por Ana ainda era uma presença viva. Ela apertou a mão dele, buscando as palavras certas. "Eduardo, eu não quero que você apague ela. Ana fez parte de quem você é e eu gosto de quem você é. Só me deixa fazer parte também, tá? Um passo de cada vez." Ele sorriu, um sorriso que misturava alívio e vulnerabilidade. "Você faz tudo parecer tão simples." "Não é simples", respondeu ela com um sorriso tímido. "Mas acho que vale a pena tentar." Naquela noite, eles cozinharam juntos, ou melhor, tentaram. Eduardo insistiu em fazer uma massa caseira, mas a cozinha virou um caos de farinha e risadas quando a massa grudou na bancada.
Clara, rindo até doer a barriga, jogou um punhado de farinha nele, e ele retaliou com um pano de prato, transformando a cozinha em um campo de batalha. Quando finalmente conseguiram comer, sentados no chão com pratos improvisados, Clara sentiu que aquele momento, bagunçado, imperfeito, cheio de risos, era o mais próximo de lar que ela já havia experimentado. Mas, enquanto riam, Clara notou algo no olhar de Eduardo. Uma sombra passageira, como se ele estivesse lutando contra uma memória que insistia em voltar. Ela não perguntou, mas decidiu que, na próxima vez, seria ela a tomar a iniciativa. Queria mostrar a ele que estava disposta a construir algo novo, sem apagar o que veio antes. Quando a chuva parou, Eduardo a acompanhou até a porta, e num impulso Clara se virou e o abraçou, apertando-o com força. "Obrigada por hoje", sussurrou ela. "E por me deixar entrar no seu mundo." Ele a abraçou de volta, o coração batendo contra o dela. "É você que está iluminando o meu mundo, Clara." Enquanto caminhava para casa sob o céu estrelado, Clara sentiu uma certeza crescer dentro dela. Estava apaixonada, mas no fundo, uma pequena dúvida permanecia. Será que Eduardo conseguiria se permitir amar novamente, ou a sombra de Ana seria mais forte do que eles imaginavam? Clara acordou no domingo com o coração leve, mas com uma energia inquieta. O encontro na casa de Eduardo, com suas risadas, e farinha espalhada pela cozinha e o som de Elis Regina ao fundo, parecia um sonho que ela queria reviver. Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo real, algo que valia a pena. Decidiu que era hora de tomar a iniciativa. Queria mostrar a Eduardo que não era só ele quem podia surpreender. Pegou o telefone e, após algumas mensagens hesitantes, convidou-o para um piquenique no Jardim Botânico no próximo fim de semana. "Traga só o bom humor, eu cuido do resto", escreveu ela, com um emoji sorridente que escondia o nervosismo. Eduardo aceitou imediatamente, e Clara passou a semana planejando cada detalhe. Comprou uma cesta de piquenique, preparou sanduíches de frango com pesto, cortou frutas frescas e até fez biscoitos amanteigados, torcendo para que não ficassem duros como o fatídico bolo de anos atrás. No sábado, o céu estava claro, com nuvens fofas que pareciam pintadas à mão, e Clara chegou ao Jardim Botânico com a cesta e uma manta xadrez. Quando viu Eduardo caminhando em sua direção, com uma camiseta leve e um sorriso que parecia derreter qualquer insegurança, ela sentiu o coração dar um salto. "Isso é uma cesta de piquenique ou um baú do tesouro?", brincou ele, apontando para a cesta cheia. "Um pouco dos dois", respondeu Clara rindo. "Mas se os biscoitos estiverem ruins, prometo que a culpa é da receita, não minha." Eles escolheram um canto tranquilo, perto de uma árvore frondosa que filtrava a luz do sol em manchas douradas. Enquanto estendiam a manta, Clara notou que Eduardo parecia mais quieto, os olhos às vezes vagando para um ponto distante. Ela decidiu não pressionar, mas guardou a observação no canto da mente. Eles comeram, conversaram sobre coisas leves, como o fato de Eduardo ter tentado, sem sucesso, plantar uma horta no quintal e acabar com um pé de manjericão que parecia mais um arbusto raquítico, e riram até a barriga doer. Depois do almoço, Clara tirou um caderno novo da bolsa, diferente do que mostrara antes. Era um presente para Eduardo, um esboço que ela passara a semana desenhando, inspirado no que ele contara sobre sua infância com o avô. Era uma ilustração de uma praça, com um menino e um senhor idoso sentados em um banco, cercados por árvores e pássaros. O traço delicado capturava a nostalgia e o carinho que Eduardo descrevera, e Clara entregou o desenho com as mãos trêmulas. "É para você", disse ela, a voz suave. "Quis te dar algo que lembrasse um momento feliz." Eduardo pegou o desenho e por um instante ficou em silêncio. Seus olhos percorreram cada detalhe, e Clara viu uma emoção crua atravessar o rosto dele.
Ele passou a mão pelo papel como se pudesse tocar a memória. Clara, isso é... Ele parou, a voz embargada. É perfeito. Meu avô ia amar isso. E eu não sei nem como te agradecer. Ela sorriu, aliviada, mas notou que os olhos dele estavam marejados. Antes que pudesse dizer algo, Eduardo respirou fundo e começou a falar como se as palavras precisassem sair. Sabe, Clara, eu sempre fui grato pelas memórias que tenho com meu avô, com a Ana, com as pessoas que amei. Mas às vezes sinto que estou preso a elas, como se ao seguir em frente eu estivesse traindo quem elas foram. E estar aqui com você, sentindo isso, ele apontou para o coração hesitante. É incrível, mas também me assusta. Clara sentiu o peito apertar. Não de ciúme, mas de compaixão. Ela se aproximou, sentando-se mais perto dele na manta. Eduardo, você não está traindo ninguém. Amar quem já passou não significa que você não pode amar de novo. É como... Ela fez uma pausa, buscando as palavras. Como um desenho, você pode adicionar novas cores sem apagar as antigas. Elas só tornam a tela mais rica. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e vulnerabilidade. Sem dizer nada, ele pegou a mão dela. E dessa vez, o toque foi mais firme, mais decidido. Clara sentiu o calor da mão dele, e por um momento, o mundo ao redor, o canto dos pássaros, o murmúrio de outras pessoas no parque, desapareceu. Era só eles, a manta xadrez e o desenho que agora descansava entre os dois. Você é incrível, sabia? Disse ele, a voz rouca. Não sei o que fiz para merecer cruzar seu caminho. Clara riu, tentando aliviar a intensidade do momento. Acho que foi só estar no restaurante certo, com o bolo mais triste do mundo. Ele riu também, e o som foi como uma ponte entre o passado e o presente. Eles passaram o resto da tarde falando sobre sonhos antigos. Clara confessou que sempre quis expor seus desenhos, mas nunca teve coragem. Eduardo admitiu que sonhava em abrir um espaço onde pudesse ensinar restauração de móveis para jovens. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja, eles decidiram caminhar até o lago do jardim. Enquanto observavam os reflexos na água, Eduardo parou, virando-se para Clara. O olhar dele era diferente, mais intenso, como se ele tivesse tomado uma decisão. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares traçando suavemente suas bochechas. Clara, eu não sei o que vem depois, mas sei que quero você na minha vida. Posso... Ele não terminou a frase, mas Clara entendeu. Ela assentiu, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no parque. Eduardo se inclinou, e o beijo foi suave, hesitante, mas cheio de uma promessa silenciosa. Quando se afastaram, Clara sentiu lágrimas escorrerem, mas eram de alegria, de alívio, de saber que pela primeira vez não estava sozinha. Mas, enquanto voltavam para casa de mãos dadas, uma sombra pairava no fundo da mente de Clara. Ela sabia que Eduardo estava tentando, mas será que ele realmente conseguiria deixar Ana descansar? E ela estaria pronta para lidar com um amor que carregava tantas cicatrizes? O beijo no jardim botânico marcou um antes e um depois na vida de Clara. Nos dias que se seguiram, ela sentia-se flutuar, como se o mundo tivesse ganhado uma nova gravidade, mais leve, mais colorida. Cada mensagem de Eduardo, cada telefonema, cada risada compartilhada era como uma confirmação de que algo especial estava nascendo. Eles começaram a planejar pequenos momentos juntos, uma noite de cinema em casa, uma caminhada pelo centro para ver os artistas de rua, até uma tentativa desastrosa de fazer pão caseiro, que terminou com os dois cobertos de farinha e rindo no chão da cozinha de Clara. Mas, em meio à felicidade, havia uma corrente subterrânea de incerteza que Clara tentava ignorar, mas que insistia em crescer.
Eduardo, por sua vez, estava em uma corda bamba emocional. Cada momento com Clara era como um raio de sol atravessando uma janela empoeirada, mas a culpa ainda o puxava para trás. Ele guardava a foto de Ana na mesinha de cabeceira e, às vezes, antes de dormir, falava com ela em silêncio, pedindo perdão por sentir o coração bater novamente. Ele queria contar tudo a Clara, ser completamente honesto, mas temia que a verdade pudesse afastá-la. E se ela não entendesse? E se achasse que ele nunca seria capaz de amá-la por inteiro? Uma noite, cerca de um mês após o piquenique, eles decidiram jantar novamente no La Bella Vita, onde tudo começara. O restaurante estava mais cheio dessa vez, com o burburinho de casais e famílias enchendo o ar. Clara usava um vestido verde que realçava seus olhos, e Eduardo não conseguia parar de sorrir ao vê-la. Eles pediram a mesma lasanha que Eduardo elogiara na primeira noite, e o garçom, reconhecendo-os, piscou como quem sabia de um segredo. Enquanto dividiam o prato, Clara notou que Eduardo estava mais quieto, os olhos às vezes vagando para o canto do restaurante onde ele estivera sentado, naquela noite de seu aniversário. Ela decidiu quebrar o silêncio com uma brincadeira. "Tá pensando em roubar meu pedaço de lasanha? Porque eu luto por comida, sabia?" Disse ela com um sorriso travesso. Eduardo riu, mas o som saiu forçado. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem, e colocou a mão sobre a dela na mesa. "Clara, eu preciso te contar uma coisa. Não é fácil, mas você merece saber." O coração de Clara acelerou, mas ela manteve o sorriso, tentando esconder a ansiedade. "Tudo bem, pode falar. Eu aguento." Ele olhou para ela, os olhos carregados de uma emoção que misturava amor e medo. "Você sabe que a Ana foi uma parte enorme da minha vida. Eu te disse que ainda sinto ela, às vezes. Mas o que eu não contei é que eu me culpo por não ter feito mais. Quando ela ficou doente, eu prometi que ia estar com ela em cada momento, que ia fazer cada dia valer a pena. Mas teve dias que eu falhei, Clara. Dias que eu estava cansado, ou com raiva, ou com medo, e não dei tudo que ela merecia. E agora, com você, eu fico com medo de falhar de novo, de não ser o suficiente para você." Clara sentiu um nó na garganta, mas segurou a mão dele com mais força. As palavras dele eram pesadas, mas também eram um presente, a confiança de compartilhar algo tão íntimo. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. "Eduardo, você não precisa ser perfeito. Ninguém é. O que você fez por mim naquela noite do meu aniversário, o jeito como você me faz rir, como me faz sentir vista, isso é mais do que suficiente. E a Ana? Ela sabia que você a amava. Às vezes, a gente se culpa porque é mais fácil do que aceitar que a vida simplesmente acontece. Mas você não falhou com ela e não tá falhando comigo." Ele piscou, tentando segurar as lágrimas, e Clara sentiu seus próprios olhos marejarem. Eles ficaram em silêncio por um momento, as mãos ainda unidas, enquanto o mundo ao redor parecia desvanecer. Eduardo finalmente sorriu, um sorriso frágil, mas genuíno. "Como você faz isso?" perguntou ele. "Faz tudo parecer possível." Clara riu, enxugando uma lágrima. "Acho que aprendi com um cara que me ofereceu um pedaço de bolo triste num restaurante." Eles riram, e a tensão se dissipou como fumaça. O resto do jantar foi leve, cheio de histórias bobas e olhares que diziam mais do que as palavras. Quando saíram do restaurante, o ar frio de São Paulo os envolveu, mas eles caminhavam tão próximos que o calor dos corpos parecia suficiente. Eduardo parou no meio da calçada, virando-se para ela. "Clara, eu não sei onde isso vai dar, mas sei que quero tentar. Com você. De verdade." Ela sentiu o coração disparar e, num impulso, ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo, diferente do primeiro, mais profundo, mais seguro, como se ambos estivessem dizendo ao universo que estavam prontos para arriscar. Quando se afastaram,
Clara viu nos olhos dele uma determinação que não vira antes. Mas, enquanto voltavam para casa de mãos dadas, Clara não podia evitar a pequena voz em sua cabeça. Eles haviam enfrentado a sombra do passado de Eduardo, mas algo dentro dela sussurrava que ainda havia um obstáculo maior pela frente, algo que nem ela, nem ele poderiam prever. Os meses que se seguiram ao jantar no La Bella Vita foram como uma dança delicada entre Clara e Eduardo, cheia de passos cuidadosos, mas também de momentos de entrega total. Eles se tornaram inseparáveis, construindo uma rotina que parecia um mosaico de pequenas alegrias. Tardes desenhando enquanto Eduardo trabalhava na oficina, noites assistindo a filmes antigos com pipoca queimada, manhãs preguiçosas em que dividiam o café e riam das manias um do outro. Clara sentia que, pela primeira vez, estava vivendo uma história que valia a pena contar. Eduardo, aos poucos, deixava a culpa descansar, encontrando em Clara não um substituto para Ana, mas uma nova razão para sorrir. Era uma sexta-feira de primavera, quase um ano após o encontro no restaurante, quando Clara decidiu fazer algo ousado. Ela havia passado semanas trabalhando em segredo, organizando uma pequena exposição de seus desenhos em um café local que apoiava artistas iniciantes. Era um salto enorme para ela, que sempre escondera sua arte, mas Eduardo a inspirara a acreditar em si mesma. Ela queria surpreendê-lo, então o convidou para um jantar casual no café sem revelar o verdadeiro motivo. Quando chegaram, o café estava iluminado por luzes quentes, com mesas cheias de pessoas conversando e admirando as paredes. Eduardo parou na entrada, os olhos arregalados, ao ver os desenhos de Clara pendurados, cada um emoldurado com cuidado. Eram cenas da vida deles. A praça da primeira noite, o lago do Ibirapuera, a cozinha bagunçada com farinha, até um esboço dele restaurando uma cadeira, com um sorriso concentrado que Clara amava. No centro havia um desenho maior intitulado O Milagre do Recomeço. Duas mãos entrelaçadas sob luzes douradas, com traços que pareciam pulsar com emoção. Clara, isso é... Eduardo começou, a voz embargada, incapaz de encontrar palavras. Ela segurou a mão dele, os olhos brilhando com nervosismo e orgulho. Eu quis mostrar para o mundo o que você me ensinou, que a gente pode recomeçar mesmo quando acha que não dá mais. E que você é parte disso. Ele a olhou, e Clara viu lágrimas escorrerem pelo rosto dele, não de tristeza, mas de uma alegria tão pura que parecia transborda. Sem se importar com as pessoas ao redor, ele a puxou para um abraço, apertando-a como se nunca quisesse soltá-la. Você é meu milagre, Clara, sussurrou ele contra o cabelo dela. Eu te amo. As palavras a pegaram desprevenida, e ela sentiu o coração disparar. Ela recuou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele, vendo ali uma certeza que apagava qualquer dúvida. Eu também te amo, Eduardo, respondeu ela, a voz tremendo de emoção. Mas o destino, com sua mania de surpreender, tinha mais uma carta na manga. Enquanto eles se abraçavam, uma mulher se aproximou, segurando um dos desenhos de Clara, o da praça com o menino e o avô. Era uma senhora de cabelos grisalhos, com olhos gentis e um sorriso que lembrava o de Eduardo. Desculpe interromper, disse ela a voz suave. Esse desenho é do meu pai e do meu filho, não é? Eu reconheceria essa praça em qualquer lugar. Clara e Eduardo trocaram um olhar confuso, até que a mulher explicou. Era a mãe de Eduardo, Dona Lúcia, que por coincidência estava no café aquela noite. Ela não sabia da exposição, mas reconheceu imediatamente o desenho inspirado nas histórias que Eduardo contara sobre seu avô. O reencontro foi inesperado, e Clara ficou sabendo que Eduardo havia se afastado da família após a morte de Ana, carregando a culpa sozinho.
Dona Lúcia abraçou o filho com força, lágrimas escorrendo, e agradeceu a Clara por trazer ele de volta. Você não sabe o quanto esse menino precisava de alguém como você, disse Dona Lúcia, segurando as mãos de Clara. Ele está sorrindo de novo, e isso é tudo que uma mãe pode querer. Clara sentiu as lágrimas rolarem, enquanto Eduardo, ao lado, tentava disfarçar a emoção. A noite terminou com os três sentados em uma mesa, rindo e compartilhando histórias. Dona Lúcia contou como Eduardo, criança, insistia em consertar os móveis da casa com fita adesiva, e Clara riu até doer a barriga. Era como se a vida estivesse costurando as pontas soltas, unindo o passado e presente em um abraço quente. Quando voltaram para casa, caminhando sob o céu estrelado, Eduardo parou e olhou para Clara com uma intensidade que a fez prender a respiração. Sabe, Clara, naquela noite no restaurante, eu achei que estava só tentando te fazer sorrir, mas na verdade você me salvou. Me mostrou que a vida ainda pode ser bonita, mesmo depois de tudo. Clara sorriu, puxando-o para um beijo que dizia tudo que as palavras não podiam. Enquanto se abraçavam, ela sentiu que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Não só nos braços de Eduardo, mas na coragem de ser ela mesma. E ali, sob as estrelas, eles prometeram, sem precisar de palavras, que continuariam escrevendo sua história juntos, um dia de cada vez, com risadas, lágrimas e a certeza de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um jeito de florescer.